Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Alma, capítulo 44 e o capítulo 45. Bom, no capítulo anterior nós vimos que Moroni e o seu exército nefita ali, eles cercaram os lamanitas e o capitão-chefe deles lá, Zanaela, tá bom? Então, nesse quadro que terminou ali, a gente vê que Moroni, ele cessa, né, a destruição entre os lamanitas, porque agora ele vê que ele tinha poder sobre eles, então ele não desejava matá-los, né? A gente já vê isso aqui logo no começo do capítulo 44, versículo 1, dizendo assim: E aconteceu que pararam e recuaram um pouco. Moroni disse a Zaraela: Eis que Zaraela, eu não desejo ser sanguinário. Sabeis que estáis em vossas mãos, mas não vos desejamos matar. É incrível isso, né, em Moroni, que ele não se deleitava com o derramamento de sangue, né? Sempre que dava a oportunidade, ele dava a oportunidade ali pro inimigo se arrepender, né? Ele vai querer que eles façam um convênio aqui, né, um juramento de paz para partir. Então vamos continuar aqui, mas é incrível ver que Moroni, mesmo estando com a vantagem, ele não desejava ser sanguinário e matar ali, né, os seus adversários. Continuando aqui, é, o versículo o versículo 3, vamos ler o 2 também. Eis que não viemos batalhar contra vós para derramar vosso sangue pelo poder, nem desejamos reduzir ninguém ao jugo da escravidão. Essa, porém, é a verdadeira causa que vos levou a atacar-nos. Sim, estáis irados contra nós em virtude de nossa religião. Então a gente vê aqui vários motivos pelo qual os lamanitas estavam atacando os nefitas. E os nefitas não, eles estavam apenas se defendendo, eles não estavam lutando por conta de escravidão, para manter poder sobre o outro. E esse era o motivo que os lamanitas estavam vindo ali. E também o critério religião aqui, né? Por conta da religião deles é que eles estavam sendo perseguidos aqui. Vamos lá. A Moroni, ao conversar aqui, né? Ele está conversando com Zaraela e ele atribui a vitória deles a Deus, que Deus fez eles ter vitória sobre os lamanitas. Vamos acompanhar do versículo 3 em diante. E agora, porém, vedes que o Senhor está conosco, vedes que ele vos entregou em vossas mãos. Agora, desejaria que compreendesse que isso nos acontece por causa de nossa religião, de nossa fé em Cristo. E agora vedes que não tendes poder para destruir nossa fé. Ora, vedes que esta é a verdadeira fé em Deus. Sim, vedes que Deus nos manterá, conservará e preservará quando formos fiéis, e a Ele a vossa fé em vossa religião. Nunca permitirá que o Senhor, nunca permitirá o Senhor que sejamos destruídos, a não ser que caiamos em transgressão e renunciemos nossa fé. Então aqui Moroni, né, a gente vê que ele atribui a vitória dele sobre os lamanitas aqui, ele atribui ao Senhor, né, dizendo, olha, o Senhor vos entregou em minhas mãos, né? E também ele disse, olha, isso acontece por causa de nossa fé em Cristo. Por conta de nossa fé em Cristo é que nós temos vitória sobre vocês. E aí ele fala, né, vedes, né, que vocês não têm poder para destruir nossa fé. Verdade, por mais que eles tivessem espadas e pudessem até mesmo tirar a vida de nefitas, como aconteceu também, mas eles não tinham o poder de tirar a fé deles, tá bom? Então a fé é algo individual, ninguém tem o poder de tirar a sua fé, você decide ter fé. Ele também falou aqui, né, é, que a única coisa que poderia fazer eles caírem não eram as espadas dos lamanitas, mas eram as próprias transgressões e pecados dele. Caso eles se mantessem fiéis, Deus honraria, né, abençoaria eles aqui. Fazendo um resumo aqui do versículo 5 ao 7, a gente vê então que Moroni, ele propõe um convênio de paz, um acordo de paz ali com os lamanitas, tá bom? Ele quer então que eles depositem, né, suas armas de guerra e vão embora, né? Vão embora ali com o compromisso de nunca mais guerrear os nefitas. Esse é o acordo aqui que ele procura fazer, tá bom? E aí, Zanaela, ele vai recusar esse acordo aqui. Vamos ver qual vai ser a resposta dele. Ele vai recusar, mas a gente vê aqui que ele fala, né?
assim nós vamos ver quem vai ser levado em cativeiro. Porque se vocês não fazerem esse acordo de paz, eu, com meus homens, pegaremos nossas espadas e continuaremos a guerra. Né? E eles, como o povo dos Lamanitas, eles estavam somente com roupa simples, né? Às vezes, muitas vezes, uma parte de roupa fingindo aqui os lombos, só isso que eles tinham. Enquanto os nefitas, eles estavam com escudo, capacete, eles estavam com couraças, todo protegido, e eles não. Então, ele falou, se vocês não fazerem esse acordo de paz, nós vamos voltar a guerrear vocês aqui. Vamos ver a resposta de Zaraela, né? Vendo depois do testemunho de Moroni. Isso aqui foi um testemunho, né? Dizer que foi Deus que entregou eles na mão por causa da fé deles, que eles não têm poder de tirar a fé deles. Então foi um excelente testemunho aqui de Moroni, compartilhou. A resposta de Zaraela, né? Dado esse compromisso aqui, esse acordo, né? Ele fez o convite e a resposta de Zaraela é o seguinte, no versículo 8 em diante. E então aconteceu que Zaraela, ao ouvir essas palavras, adiantou-se, entregou as suas espadas e a sua cimitarra e o seu arco na mão de Moroni, dizendo, eis nossas armas de guerra, nós vô-las entreguemos, mas não nos subjugaremos a prestar um juramento, no qual sabemos que nem nós, nem nossos filhos, nem nós, nem nossos filhos, né? Ou seja, que iremos quebrar. Tomai, porém, nossas armas de guerra e permiti que partamos para o deserto. Do contrário, conservaremos nossas espadas e pereceremos ou conquistaremos. Eis que não somos de vossa fé. Não cremos que foi Deus que vos entregou em vossas mãos. Veja que ele não atribui a Deus, né, a vitória de Moroni aqui do exército nefita. Mas acreditamos que foi pela sua astúcia e que vos salvou das vossas espadas, né? Por causa de vossas couraças, por causa de vossos escudos, que preservaram a vossa vida. Então ele não creu aqui que foi Deus. A resposta de Moroni, já que ele tinha dado a oportunidade, né? A gente sempre vê que Moroni ele dá a oportunidade aqui, ele não se deleita no derramamento de sangue, nem mesmo dos seus inimigos. Então ele dá a oportunidade deles se renderem, deixarem as armas de guerra, fazer um compromisso de paz e ir embora. Zaraela ele recusa esse convite, embora os seus homens estejam praticamente nus, com a pele nua ali para lutar. Ele recusa, tá bom? A gente vê aqui então a resposta de Moroni no versículo 10 em diante, dizendo assim. Então, quando Zaraela acabou de dizer essas palavras, Moroni devolveu-lhe a espada e as armas de guerra que havia recebido, dizendo, eis que terminaremos a luta. Não posso revogar as palavras que proferi. Por conseguinte, como vive o Senhor, não partireis, a não ser sobre o juramento de que não voltareis a pelejar contra nós. Ora, como estáis em vossas mãos, derramaremos vosso sangue pelo chão, e a menos que submetais às condições que propus. Quando Moroni disse essas palavras, Zaraela tomou a espada irado contra Moroni, e investiu contra ele na intenção de matá-lo. Mas ao levantar a espada, eis que um dos soldados de Moroni o golpeou, atirando-o por terra e quebrando-a pelo punho. E ele também golpeou Zaraela, arrancando-lhe o couro cabeludo, né, da cabeça ali, que caiu por terra. E Zaraela retrocedeu para o meio dos soldados, né? Então aqui é uma cena aqui bem forte, né? Ele arrancou ali o couro cabeludo dele, caiu um pedaço do cabelo ali. Aqui a gente vê que Moroni, ele tinha soldados ao lado dele, esperto ali, né? E vendo ali a hora, falou, se atacar, eu vou atacar primeiro. E assim ele consegue defender. Veja que Moroni, né? Ele confia nos seus soldados e o soldado, então, ele escalpela ali, né? Ele tira um scalp ali de Zanaela, né? E olha só o discurso desse soldado também. Aqui no versículo 13 em diante, o soldado vai dar um discurso. Aqui não diz o nome desse soldado, né? Mas, nossa, que homem incrível ali que protegeu Moroni. Diz assim, e aconteceu que o soldado que ali estava, que escalpelara Zaraela, pegou do chão o escalpo pelo cabelo e colocou na ponta da espada e estendeu em direção a eles, dizendo
em alta voz. Então ele pega aquele escalpo, mostra para os inimigos ali, os lamanitas, e diz em alta voz: assim como caiu por terra esse escalpo, que é o escalpo de vosso chefe, também caireis por terra, se não depuserdes as vossas armas de guerra e partirdes com o convênio de paz. Ora, muitos que ouviram essas palavras e vendo o escalpo na espada, ficaram atemorizados, e muitos adiantaram e depuseram suas armas aos pés de Moroni, e fizeram convênio de paz. E todos os que fizeram convênio, foi permitido que partisse para o deserto. Então, ele não matou nenhum ali daqueles que fizeram esse convênio de paz. Qual que é a reação de Zaraela ali com os que sobrou? Né? Do versículo 16 ao 18, é dito aqui que Zaraela ficou irado, né? E mandou que os seus soldados ali combatessem com mais vigor os lamanitas ali, os nefitas, tá bom? Combatessem com mais vigor. Moroni, por sua vez, então ordenou, né, que seus homens, os nefitas, atacassem eles. E como os lamanitas estavam com a pele nua, né, então era muito mais fácil, né, matar os lamanitas ali. Então eles começaram a cair, muitos deles ali. Até que Zaraela, então, ele pede, né, para parar aquilo, porque ele viu que não tinha jeito. E aí, então, ele vai ter que ser obrigado a fazer esse convênio de paz aqui, ó, versículo 19 em diante. Ora, Zaraela, quando viu que estavam todos prestes a ser destruídos, clamou vigorosamente a Moroni, prometendo que ele e seu povo fariam convênio com eles, de que nunca mais tornariam a fazer guerra contra eles, se poupassem a vida dos restantes. E aconteceu que Moroni fez com que cessasse outra vez a matança. Tirou a arma de guerra dos lamanitas. E após haverem eles feito um convênio de paz, tiveram permissão para partir para o deserto. Então a gente vê aqui do versículo agora 21, né? Aqui a gente vê que Moroni, ele é um homem de palavra. Ele prometeu, ele cumpriu. Tá bom? E aqui então do versículo 21 ao 24, que é o final aqui desse capítulo, é dito aqui que eles sepultam os seus mortos, né, no mar ali, eles jogam no rio Sidom, o rio leva até o mar ali, eles são sepultados no mar, né, porque são muitos mortos ali. E aí eles voltam para casa, né, e eles venceram então essa batalha contra os lamanitas. Eles voltam e eles vão ter paz na terra ali durante um período de tempo, porque os lamanitas fizeram convênio de não voltar mais a guerreá-los ali. Então ele tem ali essa segurança, né? E eles têm paz. Só que aqui eles venceram a batalha, né? A guerra continua. Então a gente vai ver que novamente, quando os lamanitas vierem atacar os nefitas, nesse tempo de paz, o que Moroni fez? Ele preparou as cidades, ele fez fortes, né? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Ele preparou a cidade para enfrentar os lamanitas quando viessem. Então a preparação deve ser contínua, tá bom? Conforme para nós, a preparação contra o inimigo é nós se aproximarmos de Deus. Sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Então, sujeitar a Deus é ler as Escrituras, frequentar o templo, fazer oração, jejum, todas essas coisas. Vamos aqui para o capítulo 45 rapidinho, ler só alguns versículos aqui, né? Após eles voltarem para casa. Lembra que o registro diz que enquanto estava tendo essas batalhas, também a pregação da palavra continuava. No capítulo 45, versículo 1, diz assim: ora, então aconteceu que o povo de Néfis se alegrou imensamente, porque o Senhor tornara a livrá-los das mãos de seus inimigos. Portanto, renderam graças ao Senhor seu Deus, sim, jejuaram e oraram muito, e adoraram a Deus com grande alegria. Olha só que interessante aqui, eles jejuaram ao Senhor, e a bênção já tinha sido alcançada. Aqui, Deus deu a vitória sobre os inimigos, né? Livrou eles das mãos de seus inimigos. E agora eles estavam fazendo um jejum em agradecimento. Normalmente a gente faz um jejum pedindo algo ao Senhor. Aqui é um jejum de agradecimento pela bênção que já havia sido alcançada, que era a proteção do Senhor ali sobre eles, né? Então, se você não tem pelo que jejuar, jejue em agradecimento pelas bênçãos que Deus ele já nos concede, tá bom? Vamos aqui nesse capítulo 45 também. Alma, ele chama o seu filho Elamã, faz várias perguntas a Elamã ali e depois confia os registros sagrados a Elamã e fala uma profecia para ele. Ele profetiza sobre
a vinda de Cristo, né, entre eles, tá bom? E que depois de a quarta geração para frente, depois da vinda de Cristo, eles vão degenerar caindo na incredulidade. E ele fala, né, para Elamã escrever essa profecia, porém não divulgar ao povo, né? Logo depois disso, a gente vê aqui, ó, no versículo 17, dizendo: E então, após haver Alma pronunciado essas palavras, abençoou a igreja. Sim, todos os que pertenciam à igreja, da fé dali em diante. Então ele dá uma bênção, né, a todos os que pertencem ali à igreja. Versículo 18: E depois de haver feito isso, Alma partiu da terra de Israel, como se fosse para a terra de Meleque. E aconteceu que nada mais se ouviu a respeito dele, e de sua morte ou sepultura nada sabemos. Eis que sabemos é que foi um homem justo, e na igreja espalhou rumores de que haver sido arrebatado pelo Espírito e sepultado pela mão do Senhor, como Moisés. Eis que as Escrituras, porém, dizem que o Senhor sepultou Moisés, que o Senhor levou Moisés para junto de si. Supomos que ele também o recebeu alma junto de si, no Espírito, e eis que por nada mais sabemos sobre a sua morte ou sepultamento. Então, era um desejo de alma antes, né, se tornar um anjo ali e proclamar o evangelho, e aqui parece, né, que Deus atendeu esse pedido, né? Ninguém sabia mais, parece que ele foi levado por o Senhor, assim como Moisés, como Elias, né, foi levado também ao céu sem provar a morte. Então ele também, né, aparentemente ele também foi levado para o Senhor sem sofrer a morte aqui. Vamos finalizando aqui os últimos versículos aqui. A gente vê aqui do versículo 21, só para finalizar, do versículo 21 ao versículo 24, aqui a gente vê que a igreja começou a prosperar e se tornou rica. E aí muitos desses que se tornaram ricos começaram a ficar orgulhosos, né? Acabaram desviando da igreja por causa da sedução das riquezas. Então veja que o diabo, às vezes, ele vai usar a espada para tentar afligir a fé das pessoas, tá bom? Mas às vezes, quando ele não vem com a espada, ele vem com a sedução, né? E as pessoas se desviaram do evangelho por conta de dinheiro, por conta do orgulho no coração. Então o inimigo sempre tem essas estratégias. Ou ele vem com a espada, ou ele vem com sedução. E tem pessoas que não vão ceder a nenhuma dessas duas coisas. Temos que sempre já estar escolhidos, né? Com o propósito de sempre servir ao Senhor, tá bom? Em qualquer situação, servir a Deus, tá bom? E é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.